Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. É maravilhoso, irmãos. Mais uma live para a glória de Deus. Estamos aqui novamente. Vamos transmitir uma palavra de Deus aos vossos corações, uma palavra santa, uma palavra de salvação, amém? Então você, meu irmão, minha irmã, que acessar esta live, não endureça o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo, meu irmão, minha irmã, né? Hoje o título da mensagem é Deus se preocupa com vestimentas? Deus se importa com vestimenta? Vamos meditar na palavra. Nós pergunta e a Bíblia responde, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é a minha fortaleza. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Possa neste dia suportar qualquer prova ou tentação. Deus é a minha fortaleza. Se eu não fui nada de mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Minha defesa, com certeza, eu não posso viver. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Greg transmitiu a palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 22. Aleluia, Jesus. Mateus, capítulo 22, a seguir. Amém, igreja? Glória a Deus. A palavra de Deus fala, irmãos, que todo varão esteja disponível a ouvir e tardio a falar. Tiago 1,19. Muitos irmãos, muitas irmãs, a vida deles estão uma derrota, uma destruição só porque não tem paciência em ouvir a voz de Deus, não tem paciência de ouvir uma pregação, uma ministração, né, irmãos? Gosta muito de barulho, línguas estranhas, não que não seja de Deus, né, bonito, mas o que vai nos salvar é isso aqui, ó, examinar as Escrituras e através das Escrituras examinar nós mesmos. Não adianta, igreja, não adianta nós crer, só ouvir barulho, só ouvir louvores, língua estranha, isso não vai salvar ninguém. O que vai nos salvar é a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, amados irmãos, está aqui no livro de Mateus, capítulo 22, a seguir. A parábola das bodas, assim diz o Senhor. Então, Jesus, tomando a palavra, tomou a falar em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, glória a Deus, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolarizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas,
Mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse: amigo, como entrastes aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés em mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto. E a palavra de Deus fala que ali o Senhor Jesus Cristo começou a falar por parábolas. Irmão Márcio, o que é parábola? Parábolas são exemplos. São exemplos de estar diante a presença de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo usa as coisas da terra para nos instruir, para que nós conhecemos as coisas do alto. Porque nem a todos foi dado o conhecimento dos mistérios de Deus, né, igreja? Então, a palavra de Deus afirma dizendo, meu irmão, minha irmã, que ali o Senhor Jesus Cristo estava falando com os discípulos, naquele livro, de pessoas que ele gostaria que se assentassem na mesa com ele, de pessoas que ele gostaria que se alegrasse com ele, e as condições que tinha que ter para se apresentar naquela festa, eles se recusaram. Eles até queriam comer do bolo, até queriam participar do churrasco, até queriam... Eles até outrora queriam se alegrar também com ele. Não é que eles não queriam, eles queriam. Mas eles queriam nas condições dele, não nas condições que o rei impôs. Aqui Jesus está falando da festa de um nobre, não é de um pobre igual eu, né, igreja? Ele está falando da festa de um nobre. E na festa de um nobre, igreja, amados irmãos, não é de qualquer maneira que você entra, né? Muitas festas a gente vê dos famosos. O local certo você tem que estacionar o carro, o horário certo que você tem que chegar, porque tem seguranças na porta, depois do horário ninguém entra mais. Então, tem muitos, amados irmãos, requisitos que eles exigem. Não é de qualquer maneira que você chega na festa de um nobre. Decente, adequado, um traje ordeiro, um traje, amados irmãos, convidado. Deus vai nos mostrar ali, igreja, que aquele povo, então, não aceitou aquele convite. E eles ficaram irados e juntaram ali, aglomeraram-se e lixaram ali o servo do rei. A palavra de Deus vai nos mostrar que eles, então, começaram ali a espancar os mensageiros e alguns deles chegaram até mesmo à morte. Mataram os mensageiros do rei. E aqueles mensageiros foram em paz, sem armas, sem espada, sem lança, sem flecha. Simplesmente foram levar a palavra, o recado. Simplesmente foram entregar o convite. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que aquele povo escarneceu deles, ficou irado e os mataram. Então a notícia chegou até o rei. E a palavra Deus fala que o rei ficou irado. O Senhor Jesus Cristo fala que então aquele rei ficou irado. E mandou os teus soldados e armados, maus serão convidados. Porém, eles tinham que estar preparados para poder entrar naquela festa. E a gente vê, amados irmãos, nos dias de hoje, até mesmo na igreja, na nossa caminhada cristã, não que alguém vai estar preparado sem Jesus, mas quantos irmãos e irmãs estão com as vestimentas não por um juiz aqui na terra? Muitas vezes a vestimenta dela não está decente nem mesmo para fazer uma entrevista de emprego. Vai para não se apresentar para a autoridade judicial. Se a nossa vestimenta não estiver decente para não se apresentar para uma empresa, para um comerciante, para um patrão, vai estar, irmãos, decente para se apresentar a Deus. Chegou ali, o rei desceu no salão de festa, o salão de festa estava lotado. Mas entre aquele povo que estava ali, a palavra de Deus vai nos mostrar que entre eles tinha um que não tinha trajes nupcial. Um deles estava lá à vontade, a Bíblia não vai dar detalhe, mas se fosse nos dias de hoje, ele estava lá de camiseta, de bermudinha.
ou ela estava de calça, ou mini saia, sei lá, um short. E ali a palavra de Deus mostra que a vestimenta dele não estava decente. O rei não estava preocupado com mais nada. A primeira coisa que o rei foi ver foi a vestimenta daquele tal. A palavra de Deus fala que em meio a multidões o rei chegou naquele que estava com a vestimenta inadequada e falou: ei, como podes tu ter entrado aqui não trajando vestes nupciais? A palavra de Deus fala que aquele jovem, aquela pessoa se emudeceu, não teve resposta para o rei. Sabe quando nós somos acusados de algo que nós realmente fizemos? Nós apenas sabe que tem todas as provas contra nós e não adianta nós falar que não fui eu, porque já está, né, igreja, gravado, todo mundo já viu. Assim também foi com aquele homem, não foi diferente. Ou seja, dá para nós entender que aquele homem já ouviu alguém pregando sobre vestimenta, mas ele desprezou. Aquele homem já ouviu alguém falando que para ter um encontro com o rei tem que ter vestimenta decente, adequada, tem que ter uma vestimenta ordeira, tem que ter uma vestimenta decente como quem está preparado e sabe para onde está caminhando. Então a palavra de Deus vai nos mostrar ali que esse homem simplesmente emudeceu. E a palavra de Deus fala que aquele rei, então, ordenou os soldados, falou: ei, amarre este homem de pés e mãos e lance-o às trevas posteriores, pois muitos são os convidados, mas poucos são os escolhidos. Outras palavras, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas falando que nada, irmão, Deus não está preocupado com vestimenta, não. Deus está preocupado com o nosso interior, Deus está preocupado com o nosso coração, nós temos que ser um adorador, nós temos que ter um coração voltado a Deus. Mas, irmãos, aquele que tem um coração voltado às drogas, a boca dele também está voltada às drogas, a perna dele leva ele até a boca de fumo para comprar as drogas. Aquele que tem o coração voltado à cachaça, a boca dele está voltada à cachaça. Ah, irmão, as pernas dele também levam ele caminhando até o bar. Aquele que tem o coração voltado ao homicídio, à ira, o ódio, o corpo dele também, o físico dele está preparado para praticar o mal. Quando, amados irmãos, o nosso coração tem domínio sobre a nossa vida e nós deixamos o sentimento que está no nosso coração nos dominar, ele domina todo o corpo. Pode ver quando a mulher quer sensualizar para o namorado, para alguém, ela põe uma roupa colada. Quando a mulher pensa: ai, meu marido está frio comigo, a mulher carnal, ai, meu marido está frio comigo, eu vou na loja comprar as roupinhas. Ou seja, está no coração dela aquilo ali, então ela vai pôr em prática no corpo também. Se nós formos num cardiologista, antes mesmo dele tirar um eletrocardiograma, antes dele tirar uma ultrassonografia do nosso coração, antes dele qualquer exame interno, o externo já revela muito o que está no nosso coração. Ele olha a cor da nossa unha, como que está a nossa unha. Ele olha, amados irmãos, como está a pigmentação do nosso cabelo. Ele vai olhar ali como que está o nosso cabelo. Ele vai olhar ali, amados irmãos, como que está a nossa pele. Amados irmãos, sem, amados irmãos, ele examinar o nosso coração, o cardiologista já sabe muito bem o que está lá dentro. Ele olha aqui a nossa boca, pode ver, ele olha a nossa boca, ele olha aqui os nossos olhos. Então, aí ele consegue já dar um diagnóstico preciso. Ele já consegue dar um pré-diagnóstico do que possivelmente tem em nosso coração. Pela cor das nossas unhas, pela forma que nós andamos, ele vai ali na frente, volta, vai ali e volta. Ele já vai entender como está o nosso coração. Então, amados irmãos, pelo que nós trajamos, sim, conseguimos entender o que está no coração da irmã, no coração do irmão. Se o irmão põe uma roupa colada, é porque ele quer, sim, sensualizar, ele quer chamar atenção para os seus braços, ele quer chamar atenção para as suas pernas. Se a irmã põe uma roupa colada, ela quer, sim, chamar atenção para o teu corpo. Então, e a palavra de Deus fala, irmãos, que nós não podemos usar o nosso corpo, amados irmãos, como membros de perdição, mas nós devemos usar o nosso corpo como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. O nosso corpo tem que ser uma testemunha para quem nos olha. Ah, irmão, mas só que Deus olha o coração. Sabe por que Deus olha o coração? Porque ele tem poder de sondar os corações. Não ter, para que ele não dá um mau julgo nosso, nós temos que trazer o testemunho exterior também, porque o interior quem vê é Deus. Então nós temos que ter um testemunho exterior. As pessoas, pelo fato delas não saber se nós temos um coração adorador ou não, um coração convertido a Deus ou não, pelas vestimentas ele vai ver. Que isso, um calor desse, esse cara não é daqui não. Calor desse, ele na praia de calça e camisa, um calor desse, ele aqui no Rio, de calça e camisa, cadê a sunga dele?
Cadê um shortinho, uma camisetinha? Ele não vai ter. As pessoas vão ver que ele não pertence àquele lugar. Assim como está em Lucas 9:51. Os samaritanos viram que Jesus não pertencia àquele povoado. Os samaritanos viram que Jesus não era daquela terra, não era daquele lugar. Por isso que eles rejeitaram Jesus imediato. E assim também aqueles que se são, transparecem no cabelo, né? Quantas irmãzinhas pintando cabelo, irmãozinho? Né? E em Mateus 5:36, Jesus fala: assim como não podemos tornar o nosso cabelo branco em preto, assim seja a tua palavra, se ensina ou não. Então, você o culto é revelado. A irmã pinta, de repente, a raiz branca aparece, não tem como, né, irmãos? E está desagradando a Deus, porque as cãs brancas, os cabelos brancos, né, é a glória do homem. A Deus sabe que a glória dos idosos são seus cabelos brancos, e a glória do jovem é a sua força. Então, nós vemos em Mateus 22 que Jesus mostra que um homem foi lançado às trevas simplesmente pelo fato dele não ter um traje nupcial. Irmão Márcio, qual é o traje nupcial? Você vai para um casamento de bermuda, irmão? Responde aí depois. Você vai para um casamento, minha irmã, mini saia? Você vai para um casamento de calça? Você vai para um casamento de shortinho? Quando você recebe um convite para um casamento, a primeira coisa que você pede aos seus pais ou ao seu marido: amor, ô pai, compra um vestido para mim, fulana vai casar mês que vem. Vestes nupcial. Tá vendo a vestimenta que Deus quer que a mulher usa? Quando o homem é convidado para um casamento, ele não vou lhe comprar uma camiseta, uma bermudinha, não. Não, vou ter que comprar um terno. Vou ter que comprar uma camisa social, um sapato social, uma calça para mim no casamento do meu amigo. Vou ter que comprar uma calça ali, porque eu só uso bermuda, eu vou ter que comprar uma calça para mim no casamento ali, porque, né, essa roupa não está decente para mim no casamento. Então, tem uma roupa específica para ir no casamento. Então, Jesus compara a vestimenta cristã com uma vestimenta de casamento. Então, e aquele homem ali, pelo que a palavra mostra, ele não estava decentemente vestido. Ah, irmão, essa é veste espiritual, não. Aqui Jesus está falando da física. Ele está falando da física. Né? Nos meus demais vídeos tem um monte de pregações interior. Interior todo mundo prega. Mas o exterior o povo está esquecendo. E Jesus fala: não sois vós, não seja vós como os escribas, como os fariseus, que preocupem em limpar o exterior do corpo, mas interiormente estão cheios de rapina. Mas eu vos digo que limpar primeiro o interior do corpo para depois limpar o exterior. Então, irmãos, mas só que Jesus está mandando limpar o exterior do copo. Se você pegar um copo que estiver interiormente com fezes, você não vai querer beber água nele, porque ele não está te servindo. Mas se ele estiver limpinho por dentro, vamos falar, eu estou limpo por dentro. Então você pega um copo limpinho por dentro, mas está sujo de fezes nas bordas por fora. Você vai beber água nele? Você vai tomar café nele? Para você não vai ter serventia. O problema é se ele está limpo por dentro, mas se ele está sujo por fora, para você não serve. E assim somos nós também. Tem que estar limpo por dentro e por fora. E não sou eu que vou te limpar. Não é o seu pastor que vai te limpar. Não é o seu marido, não é a sua esposa. É o Espírito Santo de Deus. Mas o que eu tenho que fazer é a minha função. Sair e conhecer o que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Estava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a glória a Deus, e a sua semente.
E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, amados irmãos, a palavra de Deus vai nos mostrar aqui, glória a Deus, aleluia, Jesus, lá no livro já de Gênesis 3, 21, que, para abreviar aqui, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus pôs e o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. Então, irmãos, nós vemos aqui que a palavra de Deus fala que, né, a internet está travando, mas Deus vai dar condições de melhorar. A palavra de Deus fala, amados irmãos, que pelo fato de Adão e Eva, amados irmãos, ter se envolvido com o pecado, eles se viram nu. E quando eles se viram nu, eles fizeram vestimenta amados irmãos, de figueira para eles e se vestiram. E a palavra de Deus fala que, então, o Senhor não se agradou da vestimenta que eles quiseram, ou seja, as vestimentas que nos agrada não é a que agrada a Deus. A vestimenta que nós achamos que é decente para nós não é decente para Deus, que Deus, então, fez para eles túnicas. A palavra de Deus fala que colocou, irmão, se a gente for meditar mais a fundo, eu estava conversando um dia com o irmão, falei, irmão, Deus se preocupa mais com o que nós estamos vestindo do que com a vida de um animal. Porque a palavra de Deus fala que Deus cozeu a vestimenta para eles. A palavra de Deus fala que o Senhor cozeu a vestimenta para eles com pele de animal, ou seja, foi necessário matar um animal para vestir eles, no mínimo um. É melhor um homem vestido do que um animal vivo. Então, o Senhor se incomoda tanto, ele se importa tanto com o que nós andamos vestindo, que o Senhor cozeu vestimenta para eles e colocou túnicas que cobriam daqui, amados irmãos, até os pés. Então, nós vamos ver ainda mais, amados irmãos, como Deus se importa com vestimenta, lá no livro de Lucas, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aliás, capítulo 15, versículo, glória a Deus, aleluia, Jesus. Vou ler aqui do versículo 20 a seguir, amém? Só para não ficar muito grande o vídeo. Que é a parábola do filho pródigo. Escou-se, o beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas melhor vestido, e veste-o, e ponte um anel na mão e alparcas nos pés. Então, a palavra de Deus está mostrando aqui, quando nós lemos essa palavra do filho pródigo, nós trazemos para o espiritual. Então, nós vamos lembrar dos irmãos que se abateram na fé, das irmãs que se afastaram dos caminhos de Deus, e depois de ter quebrado a cara lá no mundo, ter comido as lavagens de porco, ter sido humilhado, mostrou arrependimento, o pai já falou com os servos, trazer o melhor vestido para ele e o anel para pôr no dedo. Ou seja, primeiro tem que ter uma vestimenta decente para depois conversar com o pai, você tem que ter esse investimento decente. Você não consegue conversar com o juiz de bermudão, minha irmã. Você não consegue, meu irmão, conversar com o juiz. Eu fui uma vez numa audiência, antes de eu me converter ao Senhor Jesus Cristo, de uns amigos meus, e cheguei lá, eu estava de calça jeans, tênis, e uma camiseta de bermudinha, de camisetinha, de mini saia, shortinho. A mulher não sabe se olha para os braços do irmão, para as pernas dele, né, para o peitoral de cabruça está colado. A nudez da mulher, se ouve a palavra, dentro da igreja ele já peca contra Deus, luta tanto aqui fora para não cair em tentação, chega lá dentro, acaba caindo, por causa das vestimentas indecentes. Então, o pai preocupou também com as vestimentas do filho. Irmãos, na passagem que Jesus liberta aquele gadareno, de início ele andava nu também pelos cemitérios, e em seguida a palavra de Deus fala quando aqueles criadores de porcos foram lá anunciar ao povo que eles viram
Quando eles viram aquele gadareno, quando ele estava ainda possesso por demônios, ele andava nu, ele andava com vestimentas indecentes, seminu, andava nu pelo cemitério. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, a palavra de Deus fala que ao retornar, aqueles criadores de porcos viu ele vestido e prostrado aos pés do Senhor Jesus. Então nós vemos o tempo todo, igreja, que nós não devemos usar o nosso corpo como instrumento de prostituição. Nós não podemos usar o nosso corpo como instrumento de lascívia. Nós não podemos usar o nosso corpo como instrumento de pecado para induzir as mulheres a nos cobiçar, induzir os homens a nos cobiçar. Ah, irmão, mas está falando do vestido, mas que diferença? Não está na Bíblia que o homem tem que usar calça. Né, irmãos? A gente orando, Deus dá o discernimento. Por que Deus deu sabedoria ao homem para fazer a calça? Porque o homem, amados irmãos, outrora ele trabalhava no campo, na lavoura. Amados irmãos, então Deus deu sabedoria para fazer a calça, mas uma calça folgada ao corpo. Por exemplo, tá